A área de oclusão, prótese fixa e materiais odontológicos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia apresenta a sequência de uma prótese fixa de 3 elementos metálicos cerâmicos, tanto as etapas clínicas quanto laboratoriais. O caso é esse, faltando um central. Nós utilizaremos o central e o lateral vizinhos ao espaço sem dente, desdentado, para fazer essa prótese. O paciente usava uma pererequinha, uma prótese removível parcial, só um dente faltando, e foram feitos modelos de estudo para tentar uma melhor forma de tratamento, implante e adesivo, mas chegou-se à conclusão que o melhor realmente, dado a necessidade rápida de tratamento que o paciente tinha, de fazer uma prótese de 3 elementos. Então a gente passa para a etapa de preparo e provisório, etapa clínica. Para isso são obtidos moldes dos dentes, vocês vão ver, para fazer provisório, e passa então a etapa de preparo. Com um jogo de brocas, os dentes serão desgastados, seguindo uma sequência lógica que tem como objetivo chegar no preparo, ou seja, na redução do dente em esmalte e dentina, para que ele possa receber no lugar metal e cerâmica que suportará o dente que está faltando. Então esse é o dente preparado, aqui, e agora parte-se para o preparo do lateral, no incisivo lateral. Essa etapa nem sempre é na mesma sessão clínica, essa etapa de preparo e provisório. O dente é então também preparado, nesse caso a gente fez na mesma sessão. Os dentes então vão receber verniz, vaselina, e esse molde que vocês estão vendo aqui embaixo vai ser utilizado para fazer os provisórios. O molde de quando tinha os dentes ainda preenchidos, a resina vai ser manipulada, levada em posição dentro do molde, e a parte que foi desgastada vai ser reconstruída, nesse caso em resina, já que é um provisório. Os excessos serão desgastados, os provisórios serão reembasados e, na sequência, um pôntico vai ser construído. O pôntico é o dente que está faltando, nesse caso feito a partir do próprio dente vizinho. Serão dados ajustes estéticos, ajustes de higiene, com condição de higienização. Essa é a forma de pôntico que a gente almeja. Os contatos proximais bem ajustados, a parte oclusal também bem ajustada, tanto em fechamento quanto em movimentos excursivos, e então passa-se para o ajuste oclusal, movimentos excursivos, eu já tinha falado, os ajustes estéticos e finalmente a parte de polimento. Então vai se dar um polimento, aqui um polimento bem mais simples que o que é possível dar no laboratório, mas o nosso paciente está aí de provisório. Também nessa sessão, também nessa etapa é feito um modelo que pode tanto no laboratório quanto no consultório. Nele será construído um casquete de moldagem, e na segunda etapa clínica passa para a moldagem. Nessa etapa os preparos são limpos, também de novo eles são envernizados, vaselina, os casquetes são reembasados, preenchidos com material de moldagem de qualidade melhor, um poliéster, uma mercaptana, nesse caso é mercaptana, e um molde total é feito, alginato, a parte mais nobre do molde feita com mercaptana, com um material melhor. Esses materiais são limpos, feita a asepsia deles, então o modelo é obtido. Aqui então a gente começa a primeira etapa laboratorial. Os modelos são obtidos com troquelização da área de pilares, os 2 dentes que foram preparados. O caso é montado em articulador, usando registros feitos pelo dentista, e na sequência é feito o enceramento, ainda em conjunto, antes de troquelizar, que significa separar a parte mais nobre, a parte dos 2 preparos. Então eles são separados, troquelizados, a parte gengival é removida com uma broca, fica só o preparo. Então o término cervical, ou seja, onde termina na cervical do dente o preparo, é feito um enceramento. O enceramento é voltado em posição, ele é recortado e é selado o bordo para que a prótese fique bem adaptada
ao término cervical. Na sequência, então, eles são incluídos, existe todo um processo especial para envolvê-los dentro de um molde de um material refratário, um material bem resistente ao calor e que possa receber a liga fundida, o que vocês estão vendo nessa figura de baixo, e depois de injetado dentro daquele molde, a cera foi derretida e no lugar dela ficou metal. Então você transforma a cera em metal. Bom, os metais são ajustados ao modelo, desde que eles são separados, e quando na verdade no final serão unidos, ele é devolvido ao dentista, que passa então para a terceira etapa clínica. Essa terceira etapa clínica ele vê a adaptação, ele vê a retenção friccional de cada um dos retentores separados, o espaço para solda e a união dessas peças para que o protético possa agora, na segunda etapa laboratorial, fazer a solda. Soldado, ele volta para o dentista, que vai então levar em posição, verificar novamente a adaptação cervical, a retenção friccional, o espaço para que possa ser aplicada a cerâmica. É feito um registro para que o técnico possa ocluir bem essa peça, e naquele modelo não tinha como fazer a prova, já que aquele modelo está recortado. Então é necessário fazer um novo modelo, um modelo para a remontagem. Esse modelo precisa inclusive copiar, por isso que o original está sendo colocado por baixo do pôntico. E o molde é feito, a cor é escolhida, o técnico então vai vazar esse modelo de remontagem, então é a terceira etapa laboratorial de remontagem. Então vai lá, vazou o modelo de transferência, remontou e agora vai para preparar o metal para aplicação de porcelana. Passa por etapas até então a primeira aplicação de opaco, segunda aplicação de opaco, corpo transparente, tentando simular o que havia na boca do paciente, sempre ajustando contatos proximais, sempre ajustando a área de pôntico, sempre ajustando a oclusão. Tudo isso feito pelo técnico. Depois que ele acha que está bom, quando ele acha que chegou no resultado bom, ele passa para que o dentista, prove na boca. Na boca é analisado primeiro a proximal, sempre tem um pouco de excesso, então analisa a proximal. Depois de analisar a proximal, verifica-se se a adaptação cervical continua, a área de higienização do pôntico, se necessário algum desgaste. Feito isso, começa já a analisar a parte oclusal, aqui mostrando que a cervical a gente trabalhou 0,5 subgengival e está conseguindo uma bela estética com um bom perfil de emergência. Bom, finalmente a parte de oclusão, tem mais a parte contorno e cor, mas a parte de oclusão, movimento fechamento, movimento excursivo, de maneira que dois dentes toquem na região anterior, e após conseguir liberdade, movimentos excursivos excêntricos, assim agora passa para o ajuste estético. Esse sim, finalmente, o ajuste estético. Após esse ajuste, se precisa feito algum reparo de cor, contorno e cor, pelo dentista, pelo protético, e aí essa peça é entregue de novo para o laboratório para que receba glaze no forno e polimento. Feito o polimento, ela volta para o dentista para que ele faça a cimentação provisória. Uma semana depois, a cimentação, se tiver tudo bem, a cimentação definitiva. E aí nós temos então concluída uma prótese fixa metalocerâmica de 3 elementos. Foram de 8 a 10 horas de trabalho clínico, de 8 a 10 horas de trabalho laboratorial, 4 sessões laboratoriais e 7 sessões clínicas ou etapas clínicas, ou seja, de 16 a 20 horas para a gente chegar nesse resultado. É um bom trabalho, mas muito demorado.